Fala amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre Reflexive Triggers, esse assunto que não é nada fácil, mas vamos lá tentar fazer isso aqui com base num vídeo que está na descrição desse vídeo daqui, tá bom? Não é inédito, é algo que eu estou trazendo apenas de forma traduzida para ficar mais fácil para vocês, beleza? Então, Reflexive Triggers. Primeiro, o que seria isso exatamente? Isso nada mais é do que um trigger que vai acontecer somente na resolução. Ele está presente diante de situações em que tem essa expressão, Dores. Então, sempre que você vê essa expressão numa carta, Dores, ele vai poder ter apenas o target somente na fase de resolução e não quando você dá play na carta. Beleza? Vamos com calma que a gente vai entender isso melhor. Então, Falling Star, ele diz o quê? Faça isso 2 vezes, dê 3 de dano a uma unidade. Tá bem. Então, quando eu jogo a Falling Star, eu não preciso, na verdade, eu não devo indicar quais seriam os targets para poder dar esses 3 de dano a cada uma dessas unidades ou na mesma unidade. Isso significa dizer que se eu tiver esse camarada aqui e esse outro, eu posso fazer de 2 formas. Vamos lá. Aqui eu joguei. No que eu joguei, eu não respondi a minha própria spell e nem o meu oponente assim o fez. Logo, esses 2 triggers eles foram criados. D3 de danos a uma unidade e D3 de dano a uma unidade. Eu posso fazer da seguinte maneira, colocar esse trigger numa unidade e esse trigger numa outra unidade. De maneira que quando eles forem resolver, eu vou conseguir matar ambas as unidades. Mas eu também posso fazer de uma maneira diferente, caso assim seja mais interessante. Vamos supor que a unidade que eu queira atacar, na verdade não atacar, mas colocar o dano, seja uma de 6 de might. Então eu posso simplesmente colocar os 2 triggers na mesma unidade. A carta, ela não diz que eu preciso, nesse caso aqui, colocar em unidades diferentes e nem tampouco diz que tem que ser na mesma. Então ele me deixa aqui de forma livre para que eu possa fazer da maneira que eu assim entenda melhor, a depender do contexto. Então nesse caso aqui, eu posso colocar ambos os triggers na mesma unidade, fazendo com que no somatório D6 e essa unidade iria morrer, eu ia conseguir aqui meu objetivo. Muito bem, dando sequência, nós temos situações como a Void Gate. Esse Battlefield ela diz que as spells que eu utilizar e as habilidades, os efeitos dela, vão ser acrescidos o seu dano em mais 1. E aí, o que isso poderia ocasionar? E ocasiona de fato, é que cada instância de 3 de dano, ela vai ser acrescida em 1, e não somente uma delas, tá bem? Então, cada trigger da Falling Star, quando estivermos diante de unidades que estão presentes nessa Battlefield, vão dar 4 de dano, e não somente 3, ou não 4 e 3, mas sim 4 e 4. Muito bem, passada a situação do Void Gate, vamos agora para a situação da Kiana, ela que possui, assim como qualquer outra carta que possui essa mesma keyword, a Deflect. Isso significa dizer que para que eu possa colocar ela como um alvo, eu preciso pagar um a mais de poder. Isso significa, então, a keyword Deflect. Então, caso ela esteja em campo e eu jogue uma Falling Star, eu vou adicionar na resolução, como a gente já viu, esses 2 triggers. Quando isso acontece, caso eu escolha a Falling Star, a Kiana nesse caso, 2 vezes, eu preciso pagar 1 de poder para cada vez que eu escolher a Kiana, ou no caso, uma outra unidade que disponha da keyword Deflect, e não somente uma vez, tá bem? Já que eu vou dar target 2 vezes, com a mesma spell, eu vou ter que fazer o pagamento, caso eu assim deseje, para a Kiana, uma vez para cada vez que eu fiz o target. Nesse caso foram 2, vou ter que pagar 2. Muito bem, passado o caso aqui da Kiana, vamos para situações envolvendo a Zhonya. Sim, a Zhonya, como assim? Vamos lá. Se eu estou com essas 2 unidades aqui presentes numa Battlefield, e eu tenho uma Zhonya em campo, eu posso então salvar uma delas com a minha reaction da zona que está aqui escondida e salvar a unidade que eu assim entender que seja mais apropriada. Beleza. Imaginando no primeiro cenário que eu só disponho de uma unidade aqui. Estou com uma unidade e estou com essa carta Hidden. Se eu jogo a Falling Star, o que eu posso fazer? Eu posso colocar ambos os triggers na mesma carta, não tem problema, ainda que o might dela seja pequeno, e um trigger seria o suficiente, mas eu já imaginando que o meu oponente possui uma Zhonya, isso passa a ser relevante. Bom, pois bem,
como é que seria essa jogada? Joguei a Falling Star, não respondi, nem o meu oponente respondeu. Coloco os triggers na pilha, elas vão ser resolvidas de maneira separada, abrindo prioridade em cada um desses triggers. Dou 3 de dano. No que dei 3 de dano, o meu oponente ele responde e justamente joga a Zônia, voltando essa unidade para base, só que esse outro trigger persegue, não vai falhar ou qualquer coisa do tipo. Esses 3 de dano aqui, eles então vão ser resolvidos e essa unidade vai morrer. Perceba que não são 3 de dano e 3 de dano simultâneos, dando 6, e depois a Zônia como efeito substitutivo, salvando essa unidade e colocando na base. Mas sim, seria uma resposta ao primeiro trigger, colocando ela na base, depois esses outros 3 iriam resolver e ia matar novamente essa unidade, agora na base. Próxima situação, que também se refere a efeito substitutivo, temos justamente o 7. O 7, assim como a situação da Zônia, vai acontecer da maneira igual, bem semelhante. Então, na hora que ele fizer o efeito substitutivo, a morte de uma unidade, se eu colocar os 2 triggers na mesma unidade, vai perseguir e vai matar na hora que ele recolher ali para a base com Recall, no caso específico do 7. Ok, próxima situação seria com negação da própria Falling Star. Veja, cartas como essa daqui vão negar uma spell e não um trigger que é adicionado a uma unidade. Portanto, caso se jogue uma Falling Star, eu vou ter que responder imediatamente com a negação, nesse caso aqui, com a Wide Wall. Então, joguei a Falling Star, não espero resolver, eu já preciso responder com essa carta. Se eu deixar para resolver, depois que o meu oponente já coloca os triggers, eu posso até usar. Só que já passou o momento apropriado para que eu negue a spell, e não tem como eu negar os triggers que a spell promoveu. A Wind Wall, por exemplo, não nega trigger, mas sim a spell que já foi resolvida. Aliás, que está resolvendo e que já adicionou aqui os seus triggers. Então, caso você esteja diante de uma Falling Star e possua essa carta na mão, a Wind Wall, o interessante aqui seria você jogar já em resposta à Falling Star, não deixando-a resolver. Ou seja, antes de adicionar os triggers na pilha. Ok, próxima situação seria com situações que envolvem a disciplina. Veja bem, se eu tenho essa unidade aqui, no caso a Riven, a estudante aqui, e tem uma outra unidade com 6 de Might, ou seja, uma unidade com 2 e outra com 6, e a pessoa me joga uma Falling Star, vai adicionar 3 de dano cada vez, é muito importante você adicionar de forma correta esse plus de mais 2 ou qualquer outra carta que adicione também o Might, para não se atrapalhar. Veja só, joguei aqui a Falling Star, vai dar 3 de dano e 3 de dano. Caso eu responda a Falling Star antes mesmo de se adicionar os triggers na pilha, o que vai acontecer? Vou já adicionar 2 de Might aqui, ou melhor, vou adicionar 2 de Might nessa carta daqui indo para 8, para tentar me proteger dos 6 de Might, de 6 de dano que vão ser acrescidos com esses 2 triggers daqui. Nisso, eu que estou jogando a Falling Star, vou simplesmente ignorar essa situação, já que eu não vou conseguir efetivamente matar essa unidade. E aí, quando essa carta estiver resolvendo, eu vou adicionar esse trigger aqui e esse aqui. De fato, eu não vou conseguir matar essa carta daqui, vai estar preservada, mas eu ainda consigo matar essa daqui. Diferente seria se eu fizesse da seguinte maneira. Caso eu jogue a Falling Star e em resposta a Falling Star eu adicione esse mais 2 aqui, eu posso agora adicionar esses 2 triggers nessa unidade daqui, ou então esses 2 triggers nessa daqui, e eu consigo matar ou uma ou outra. Agora, perceba essa outra situação. Eu jogo a Falling Star e meu oponente não responde. Depois que eu adiciono o trigger, porque chegou o momento de fato, ela está resolvendo, eu coloco esse trigger aqui e esse outro aqui. Agora, em resposta ao trigger que vai ser adicionado, no primeiro ou no segundo, eu posso colocar aqui essa reação e dar mais 2. Nesse caso, indo a 8, e aqui ele não consegue mais modificar o alvo, e aí eu não vou perder essa unidade e preservo também essa segunda. Isso mostra que realmente você adicionar uma resposta vai ser crucial
para conseguir tirar valor nessas jogadas envolvendo a Fallen Star. Pois bem, tem alguma dúvida ainda sobre a Fallen Star ou a Reflexive Triggers? Pois bem, comente aqui embaixo, espero ter ajudado, se gostou deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!